STF fala em retalhar bancos contra a Magnitsky. Será que não entenderam nada? Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e professor, e vou conversar um pouco com vocês agora sobre isso. Veja bem, eu acho que o STF não entendeu realmente nada. A Magnitsky, veja só, ela é aplicada nos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos, por isso que é besteira quem anda por aí dizendo que há uma extraterritorialidade, que a Magnitsky é aplicada fora do território. Não, tá errado. A Magnitsky é aplicada dentro do território dos Estados Unidos, mas tem efeitos extraterritoriais. Ah, mas isso é um absurdo? Isso é contra a democracia? Nossa legislação também tem, meu querido. Se você abrir, por exemplo, o Código Penal, o artigo 7º, tá lá, extraterritorialidade, tá lá, e dizendo, inclusive, que, por exemplo, crimes contra o patrimônio público ou contra a fé pública podem atingir pessoas, inclusive, fora do território brasileiro. Então, se você está revoltadíssimo contra a Magnitsky ter efeitos fora do território dos Estados Unidos, revolte-se antes contra o seu próprio Código Penal e diversas outras leis nossas que atingem pessoas e bens fora do território brasileiro. Isso é comum no direito, é impressionante. O que não é comum é a ignorância de alguns comentaristas e analistas políticos por aí que acham que o mundo foi criado com a Magnitsky, que nada, tudo na Magnitsky é errado e tudo foi criado ali. Não. A Magnitsky é mais uma das leis que tem efeito extraterritorial. É aplicada no território dos Estados Unidos, mas o seu efeito alcança empresas americanas fora dos Estados Unidos e alcança empresas que têm negócios com empresas dos Estados Unidos ou com a estrutura norte-americana. Então, por exemplo, um banco dos Estados Unidos, ele pode ser atingido dentro dos Estados Unidos, mas por ele ser um banco americano, pode ser atingido, ter efeito fora dos Estados Unidos. E empresas que têm negócios com esse banco ou com a estrutura financeira dos Estados Unidos, também pode ser atingido. Não porque eles estão atingindo o banco brasileiro, mas porque eles vão atingir a negociação que a estrutura norte-americana, os bancos norte-americanos fazem com os Estados Unidos. Então, você percebe? Eles não estão atingindo o Brasil, eles não estão com a Magnitsky agindo fora dos Estados Unidos, eles simplesmente estão atingindo dentro do território empresas americanas que têm negócios com empresas brasileiras. E aí é que entram os bancos. Hoje, todos os nossos bancos têm algum tipo de ligação com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Todos. Até o Banco do Brasil, onde os ministros recebem salário. Para você ter uma ideia como isso é sério, na Venezuela, onde os ministros, vamos dizer assim, da Suprema Corte venezuelana são sancionados, eles recebem dinheiro em espécie. Eles pegam lá, chegam uma maletinha, sabe-se lá como eles fazem, e recebem o dinheiro em espécie. Então é nesse lugar. O Banco do Brasil, que paga o salário dos ministros do STF, ele potencialmente não vai poder pagar mais o salário do ministro Moraes e dos demais sancionados pela Magnitsky, justamente porque ele tem essa relação com o sistema financeiro norte-americano. E se os Estados Unidos cortarem essa relação, o banco brasileiro quebra. Então, se o STF agora quer retalhar bancos contra a Magnitsky, sabe o que vai acontecer? Esses bancos vão perder a sua relação com o sistema financeiro dos Estados Unidos e, ao perderem a relação com o sistema financeiro, eles quebram, eles fecham. Então, qual o sentido de você chegar e obrigar um banco, como também houve uma ideia genial aí de um projeto de uma deputada do PSOL, obrigando os bancos a não cumprirem a Magnitsky no Brasil. Se você não cumprir a Magnitsky, você vai ter a sua relação com o sistema financeiro norte-americano cortada. E se você tiver a sua relação cortada, você vai ter o ministro Moraes como cliente e vai fechar no dia seguinte. Ou seja, vai deixar de ter o ministro Moraes e todos os demais brasileiros como clientes. É óbvio que não faz sentido você impor o cumprimento a um banco de uma norma que impeça ele de existir. Então, é só burrice. É só burrice. Os ministros ainda não entenderam. E parece que desejam punir a todos nós pelas sanções que eles receberam. Punir a economia, punir a existência dos bancos. Dentro do Brasil, os bancos são empresas importantíssimas. Se bancos quebram no Brasil, quebra a estrutura econômica inteira do país. Parece que o STF ainda não entendeu, ou parece que quer governar uma terra
arrasada. Uma terra sem lei, como eles vinham dizendo que era a internet, nós aqui no Brasil já somos. Não porque faltam leis, mas porque faltam juízes para aplicar a lei. Agora talvez queiram também uma terra arrasada. Infelizmente, essa é a análise que eu faço hoje. Se você gostou, curte, compartilha. Se não gostou, manda para os seus inimigos para eles ficarem bravos com você, mas virem aqui dar audiência para nós. Um abraço.